bom dia, sim, já mudou o dia. Vamos tentar encaixar o bom dia, né? Eu não tinha, assim, notícias, lógico, eu não sei o que cada um vai pregar, eu só passo a palavra falando, olha, a palavra é sua, eu não sabia o que a Priscila está ministrando e ela não sabe o recado que eu ia dar no final do culto a respeito do tempo de evangelização. E, entre o que ela ministrou, ela disse assim, olha, o que nós vamos fazer daqui para frente? Porque nós estamos num processo. Então, a evangelização, ela não terminou. E quando a gente começou essa evangelização, algumas coisas Deus ministrou no meu coração. Entre uma delas foi que não terminaria, mas ela começaria de uma forma diferente. E aí ele começou a fazer uma retrospectiva comigo de como nós começamos a evangelizar na festa do peão. Primeiro, Deus precisou nos preparar, porque todos nós íamos na festa por um motivo ou por outro. Alguns iam a trabalho, obtinham um ganho, nessa época do ano era um momento especial, porque eu podia ganhar uma renda extra. Outros iam para se divertir, não vendo nenhum problema nisso. E o Senhor chegou, quando Deus pensou nessa igreja e pensou na reforma, quem seria o povo do concerto, Ele começou a ter que trabalhar conosco algumas áreas que nós pensávamos que não haveria problema nenhum. Então a primeira coisa que Deus trabalhou conosco foi, vocês não irão na festa do peão. Então esse foi o início da obra que Deus começou, e foi aquele rebuliço na igreja, porque todas as igrejas permitiam que os seus fiéis, os seus membros estivessem ali. E quando eu chego para dizer, ninguém vai na festa, pastora, mas nós ganhamos, eu falei, confia, me lembro muito do Éder, mas eu vou para trabalhar, eu tiro uma renda extra, eu falei, irmão, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, o mais Ele fará. E Deus teve que trabalhar mais ou menos, e a gente ficou excitado nos ânimos, com raiva, né? Porque muitos iam a trabalho ali, era uma oportunidade de ganho extra, e outros iam para se divertir. Então Deus teve que trabalhar conosco mais ou menos uns 2 anos, nos ensinando a nos abster, e foi muito difícil, porque eu me lembro, eu gostava de ir, eu ia, e naquele tempo, naquele primeiro ano que nós recebemos a ordem, foi para mim também, foi bastante difícil passar os 10 dias aqui e se abster daqui, vendo todo mundo ir e nós ficarmos aqui, não pensar no que estava acontecendo naqueles momentos, ou o dinheiro que eu poderia estar ganhando. Em seguida, Deus falou assim, bom, agora vocês vão fazer evangelização. E nós partimos para uma evangelização. Não sei quantos lembram que nós nos enfiamos no meio da festa, fomos no meio das repúblicas, fomos distribuir panfletos, fomos no dia 25 que tinha o desfile da cidade, enfiamos lá no meio. A Nana até me lembrou, falou, mas uma hora eu olhei para vocês, tinha parado de distribuir panfleto, que estava olhando o desfile, e realmente era assim, foi difícil. Deus, então, naquele ano, ficou muito bravo, não sei quantos vão lembrar que teve uma chuva de terra após a festa do peão. Foi de madrugada, eu acordei, Deus falou comigo que tipo de evangelização era aquela, que Deus não queria que nós nos envolvêssemos nos rituais pagãos, e o pior de tudo, nós não oramos e nem jejuamos, simplesmente fomos entregar os panfletos. Quem se lembra disso? Então, no próximo ano, Deus falou, agora eu vou seguir um pouquinho mais a fundo com vocês. A gente ainda tinha raiva do povo que ia, a gente tinha muito ódio. Nós começamos, vou explicar por que a Priscila teve tanta dificuldade na evangelização desse ano, assim como eu, assim, eu olhei para trás e falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não encontrava palavras na oração, parece que o que eu falava não era aquilo, e se era, mas era só isso, e ficava aquela luta, aquela guerra imensa na oração. E aí nós entendemos então que nós deveríamos continuar fazendo evangelização, mas nós precisávamos entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então Deus nos leva então a fazer jejum e orações na madrugada para alcançar as pessoas. Mas havia aí outro problema. Nós oferecemos jejum e oração a Deus, mas a gente queria que esse povo fosse morto, exterminado. Senhor, manda uma chuva, que caia tudo, que caia fogo do céu, né? E eu me lembrei muito do João, que fala,
quando o pessoal não obedece a Jesus, fala, mestre, se você mandar a gente olha aqui, vai cair fogo do céu e termina com tudo isso. E Jesus disse, gente, mas eu vim para que vocês tenhais vida em abundância, eu não vim para exterminar ninguém. E aí Deus foi nos ensinando um pouco de amor e foi tentando reverter isso. E à medida que nós fomos sendo descontaminados, porque eu acho que hoje ninguém tem mais vontade de ir. Hoje eu realmente estou totalmente liberta, não só dessa festa que acontece em agosto, mas de todas elas, desde o começo do ano, do carnaval, até o final do ano, que pega Páscoa, Natal e Ano Novo. Deus descontaminou. Hoje eu me sinto liberta, sabe? Eu me sinto completamente livre. Para mim é uma delícia, porque aquilo era uma escravidão na minha vida. E a partir do momento que Deus foi efetuando essa obra de livramento dos cárceres demoníacos, daquilo que nós entendíamos como agradável, como bom, nós começamos então a deixar Deus encher o nosso coração de amor. E quando a gente começou a ter um resquício, um vislumbre do que é o amor pelo próximo, a gente começou a se enxergar. Fala, Senhor, eu preciso muito de socorro. Porque eu quero amar, eu estou disponível para amar, eu quero fazer essa oração de amor, mas a gente não sabia fazer. Então agora nós entramos num novo ciclo de amar. E nós precisamos aprender o que é isso. Então eu compactuo com as palavras da Priscila de dizer assim, às vezes eu vejo pessoas pegando fogo pelo evangelismo. Eu falei, Senhor, esse fogo do Espírito nessa área da minha vida não aconteceu. Eu estou aprendendo ele agora. Estou gostando disso, eu quero aprender, mas foi difícil colocar isso em oração. Foi muito difícil. Assim, de várias formas foi muito difícil. Então eu creio que algumas pessoas, não sei quantas, mas vão compartilhar dessa mesma dificuldade nessa guerra. Mas é porque quando acontece a evangelização, com oração e jejum, buscando que as pessoas, você olhar para elas e não as condenar, mas desejar de todo o coração que elas sejam salvas, mesmo que você não conseguisse colocar isso em palavras, o diabo enlouqueceu. Então foram muitas as guerras. Mas eu queria dizer para vocês que vocês não desanimassem, porque quando começou, Deus tinha um propósito. Ele já tinha me dito, ele tinha dito assim, olha, os 4 outdoors que estão no Parque do Peão, que foram feitos de lonas, vão permanecer rondando Barretos. Então, como vai ser isso? Liguei para a Miriam, falei, Miriam, nós temos um próximo passo a ser dado, porque essas lonas duram e nós precisamos aproveitar e continuar a pregar cada vez. Por isso que eu falo, gente, se atualiza com o Telegram, porque vocês vão entender o momento, a necessidade, e o amor vai nascendo pela vida do próximo. As coisas estão acontecendo rapidamente, os últimos acontecimentos eles serão rápidos, e é o que está acontecendo. Não vou falar sobre isso porque está tudo lá no Telegram, mas eu entendi a urgência quando Deus falou assim, prega o sábado. Por que o sábado? O sábado faz parte das 3 mensagens angélicas, certo? Ele faz separação entre 2 grupos, porque é uma questão de adorador, de identificar, não em questão do dia propriamente em si, mas de quem é aquele que governa sobre vós, que determina algo. Então, Deus determinou que fosse o sábado. Roma Papal determinou que fosse o sábado espúrio, também chamado de domingo. Quem adora? Se você teme a Deus como o pastor começou o culto, você vai prestar um culto de adoração, que é a primeira mensagem angélica, né? E adorar é aquele que fez. Então, adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E a terceira mensagem diz aquele que adorar a besta. Então, assim, é uma questão de adoração. E Deus falou, especifica isso. E eu falei, Senhor, nós vamos colocar essa mensagem. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te, tem gente que nem sabe isso. Quando eu tomei ciência do sábado, eu nem sabia o que isso significava. Eu perguntei para o meu marido, o que tem a ver? O que é isso, adorar no sábado, no domingo? E aí Deus foi conversando comigo, na minha ignorância. Eu cheguei a um ponto, não vou saber a quantidade de tempo, mas eu cheguei num ponto que eu fiz a oração assim, ó. Senhor, eu não sei abrir a Tua palavra. E eu não sei combater com os doutos da palavra de Deus para combater com todo domingo.
e eu não sei estudar pela palavra se o sábado é realmente ou não o teu selo, a tua vontade, o dia que o Senhor escolheu para ser adorado de forma especial. Mas se isso vem do Senhor, então o Senhor sela isso no meu coração de modo que ao levantar pela manhã, ninguém possa tirar. E ao informar o meu marido da convicção que o Senhor colocou no meu coração, saiba ele, que embora eu não saiba combater com ele em termos doutrinários, usando a Bíblia para combater, aquilo que o Senhor colocou jamais vai poder ser retirado. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não sabia. E quando eu ouvi sábado, e eu tinha um coração sincero, e aquilo começou a me incomodar, Deus foi capaz de me convencer pelo Espírito de Cristo. E Ele é capaz de convencer todos aqueles que precisam ouvir pelo menos uma única vez, escrito ou falado, sábado, sábado, sábado. E é capaz de convencer também doutos conhecedores da palavra, como era o meu marido, que tinha capacidade de pegar a Bíblia e de convencer que não era o sábado, mas era o domingo, de forma errada. Ele também deu conta dele. Então, para todos os níveis de cristãos, o Espírito de Cristo é suficiente quando há sinceridade. Então, nós estamos vivendo o final dos tempos e nós vamos continuar. Então, eu pedi um cronograma e pedi para que ela levantasse valores de como ficaria, já que as lonas estão prontas, a gente continuar fazendo essa evangelização até que essas lonas desgastem. E aí eu pensei assim, nossa Deus, a roupa do povo no deserto desgastou? O sapato? Falei, querendo o Senhor fazer, quem somos nós para impedir, né? E ela me passou um orçamento, irmãos, de R$4.000 por mês para rodar o mês inteiro as 4 lonas. O preço normal é R$750 por lona, só a veiculação. Não estou falando fazer a lona porque ela já está pronta. O que é veiculação? O trabalho de colocar os meninos, colocar lá e deixar e trocar de um lugar para o outro. Isso é 2 semanas, que eles chamam de bi-semana, 2 semanas. Ela falou, eu vou fazer para você R$1.000 um mês de cada lona. Entenderam? Então ela baixou bastante os 4 outdoors. Então assim, um outdoor é 750, 2 semanas. Ela vai fazer R$1.000 o mês. Entenderam? Como são 4 outdoors, ficaria R$4.000 cada um deles. E esses outdoors estariam rodando pontos. A cada 2 semanas eles estariam sendo trocados de ponto em ponto. E ela me informaria, olha, nós colocamos hoje no Barretos 2, hoje nós colocamos lá no Dom Bosco, colocamos lá na Avenida 7. Ela vai nos informando e nós vamos fazendo isso até que eles desgastem, se é que eles vão desgastar. Tá? Então ela falou assim, depois você me dá um aval, avalia quais são as condições da igreja, o que vocês teriam como contraproposta e eu avalio para vocês. Então eu estou só passando para a igreja, nós vamos continuar essa evangelização. Eu postei no zap da igreja, Amor de Cristo, eu não sei quantos viram, foi no zap, postei também no Telegram, uma mensagem da Ellen G. White que fala o seguinte, não é só uma questão de evangelização ao alcançar almas, mas a tua vida está em jogo. E ela diz assim, os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. E qual que é o grande conflito da lei de Deus? O sábado. Então é muito importante que o jejum que vocês dispuseram nesses 10 dias para a festa permaneçam. Se essa é a sua fraqueza, que eu penso que você deve ter colocado aquilo que é fraqueza para você, aquilo que você está condescendendo de forma errada. Então, ela diz que aqueles que condescendem de forma errada, isso será para sua própria perdição. Não tem como eu ter amor pela vida do outro se eu não tenho pela minha. Então, já que você começou, o recado de Deus, que começou pela vida da Priscila, é assim, não voltem, não sejam como os porcos voltando ao lamaçal, e nem tampouco ao cachorro que volta ao vômito. Permaneçam, porque agora Deus, eu não contei história, nós não fizemos uma retrospectiva de como Deus começou conosco.
Ele não parou. Nós precisamos alcançar um lugar que ainda nós não alcançamos. E isso é o pedido que Deus faz. Último versículo, Zacarias, capítulo 8, diz o seguinte. Zacarias 8, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Amém? Esforcem-se. O reino de Deus é conquistado à força. Amém? Que Deus nos abençoe.